Olá, galera! Meu nome é Lívia, sou professora de gramática do Colégio Oficina do Estudante e a gente vai dar sequência na nossa aula de análise sintática. Hoje a gente vai falar de predicativo, mas antes roda a vinheta. Antes da gente começar, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like, beleza? Então vamos lá, a gente vai falar de predicativo, lembrando que a gente está na aula 4, então quem ainda não assistiu às outras aulas, assiste lá, que aí é muito importante que vocês tenham essa sequência para conseguir entender o que eu vou falar agora, tá? Principalmente a aula 3, que é a aula que fala sobre os verbos, diferencia verbo de ação de verbo de ligação e tudo mais, beleza? Então vamos lá, o predicativo. Predicativo, gente, é o termo da oração que funciona como núcleo nominal do predicado. A gente não vai ter aula aqui sobre tipos de predicado, classificação do predicado. Quando vocês forem estudar isso, vocês vão ver que o predicativo sempre vai funcionar como núcleo do predicado. E aí vai ser o predicado nominal ou verbo nominal, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora. Então o que a gente precisa entender nesse momento para entender o que é o predicativo? Que a função do predicativo é atribuir uma característica. Predicativo é o termo que dá uma característica. Se você entender isso, fica fácil. O que é o predicativo do sujeito? É o que dá uma característica para o sujeito. Você já sabe o que é o sujeito, porque a gente viu lá na aula 2 como que a gente acha o sujeito, certo? Então, o predicativo do sujeito é um termo que caracteriza o sujeito. E o predicativo do objeto é o termo que caracteriza o objeto. Você sabe o que é o objeto, porque a gente viu na aula 3 o que é o objeto. Certo? Uma coisa importante para não confundir predicativo com adjunto adnominal. O predicativo é o termo que está fora do sujeito, caracterizando o sujeito, ou está fora do objeto, caracterizando o objeto. Isso é importante, porque o que está dentro do sujeito, caracterizando o núcleo do sujeito, vai ser o adjunto adnominal, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, olha aqui no exemplo. Aqui, ó. A Terra é azul, certo? O verbo é o um verbo de ligação, né? O que é azul? A Terra. A Terra é o sujeito. Azul está lá no predicado, caracterizando o sujeito. É um termo que está fora do sujeito, caracterizando o sujeito. É o predicativo do sujeito, certo? Olha no exemplo aqui de baixo. O juiz julgou o réu culpado. Julgou é o verbo. Quem julgou o réu culpado? O juiz. O juiz é o sujeito. Quem julga, julga algo ou alguém. Quem que o juiz julgou? O réu. O réu é o objeto. Culpado é um termo que está fora do objeto, caracterizando o objeto, predicativo do objeto, certo? É simples assim, é só isso. Então vamos ver mais um exemplo para ver se ficou mais claro. Ó, esta sala está suja, certo? Primeiro passo da análise sintática, sempre achar o verbo, achar o sujeito, sempre. Então o verbo é está, pergunta quem ou o que antes do verbo, a resposta é o sujeito. O que está suja? Esta sala. Esta sala é o sujeito. Esse verbo está, ele não é um verbo de ação. Ele não está aqui mostrando o que o sujeito fez. O que esse verbo está fazendo? Ele está ligando uma característica ao sujeito. Então, é o que a gente classifica como verbo de ligação. E o que é o suja, então? É o termo que está fora do sujeito, lá no predicado, caracterizando o sujeito. Predicativo do sujeito, que a gente abrevia como PS. Certo? Vamos ver outro exemplo. A mulher caminhava preocupada. Eu tenho o verbo caminhava. Quem que caminhava? A mulher. A mulher é o meu sujeito, né? O verbo caminhava não é um verbo de ligação, é um verbo de ação. Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque tem muito aluno que acha que só pode ter predicativo do sujeito com verbo de ligação. E não. O predicativo do sujeito é o termo que está fora do sujeito, caracterizando o sujeito. Independente se o verbo é transitivo, intransitivo, de ligação, pode ter um predicativo do sujeito, certo? Nesse caso, caminhava é um verbo de ação, mostra uma ação, é um verbo intransitivo, tá? Mas a gente continua tendo um termo fora do sujeito, caracterizando o sujeito. Então, esse preocupada é o predicativo do sujeito, certo? E aí tem essa observação, ó. Sempre que houver verbo de ligação, deverá existir um predicativo do sujeito, certo? Então, se o verbo é de ligação, tem que ter obrigatoriamente o predicativo do sujeito, porque o verbo de ligação, ele liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Então, se você identificou que o verbo é de ligação, acha o predicativo do sujeito. Agora, pode existir predicativo do sujeito com verbos que não são de ligação também, tá? Isso é importante vocês terem claro. Outro exemplo, ó. Sempre mantinha meu quarto limpo. O verbo é mantinha. Quem mantinha? Eu, certo? Sujeito simples aqui. Esse verbo mantinha é um verbo transitivo direto. Quem mantém, mantém algo ou alguém. O que eu mantinha? O meu quarto. Meu quarto é o objeto direto. Limpo está fora do objeto, caracterizando o objeto, predicativo do objeto,
certo? Olha o exemplo. Gosto dela alegre. Sujeito oculto, né? Eu. O verbo gosto. Quem gosta, gosta de algo, de alguém. É um verbo transitivo indireto. Lembra que o dela é a junção da preposição de, mas o pronome é ela, certo? Então, o dela é objeto indireto. Alegre está fora do objeto, caracterizando o objeto. Predicativo do objeto. Beleza? Só isso, gente. Bem mais simples do que parece, né? Só um detalhe importante. Dá para complicar essa matéria, tá? Então, principalmente quando a gente começa a estudar disjunta de nominal, às vezes isso vai complicando. Aqui, a ideia dessas aulas é a gente apresentar o básico, tá? Então, a partir daqui, dependendo da série que você tá, do nível de exigência do seu professor, da prova, aí talvez você tenha que procurar um pouquinho além desse conteúdo, tá bom? A gente se vê na próxima aula, galera!